Olá, como estão? Aqui novamente um Abacast. Para você que está nos vendo, é mais um canal que a aba abre para nós, advogados, para veicularmos as nossas profissões, veicularmos as nossas expertises e um momento para aprendizado, principalmente. Hoje eu estou aqui com a minha querida presidente da aba Portugal Lisboa, Lilian. Eu sou o Dr. Renato. Sou o diretor adjunto e nós estamos hoje com o Dr. Fernando Cordeiro, que é o secretário da aba Portugal Lisboa, e a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dele, não é isso, Lilian? Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Muito obrigada por estar aqui nos ouvindo e compartilhando conosco esse espaço. Doutor Renato, querido, é sempre uma honra estar aqui na sua presença. Muito obrigada pela apresentação, obrigada por estar aqui, dedicando o seu tempo aqui para estar aqui conosco. E hoje nós temos, né, nosso querido doutor Fernando Cordeiro. Doutor Fernando trabalha aqui em Portugal, não só em Portugal, no Brasil, pelo mundo, e tem um olhar humanizado, um olhar sistêmico, um olhar com muitas princípios e valores que nós vamos aprender hoje, que não é muito comum na advocacia. Cada vez que eu converso com o doutor Fernando, eu estou aprendendo mais e ficando cada dia mais encantada por esse mundo e aprendendo como é olhar para o direito de uma outra forma e aprender cada vez mais. Doutor Fernando, por favor, se apresente e aqui o espaço é todo seu. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horário que as pessoas vão ver, né? E queria, em primeiro lugar, agradecer o espaço que você, Lilian, você, Renato, está dando aqui hoje para a gente falar sobre a advocacia colaborativa no âmbito internacional. Eu acho que muitos advogados, por não saberem, né, que existe uma outra possibilidade, né, você pode ter um pacote a mais, uma ferramenta a mais para trabalhar, né, não sabem disso, então a gente trazer esse tema aqui, eu acho que é muito importante, né? É óbvio que nós advogados lidamos com conflitos, com litígios, mas também tem esse outro lado, né? De como nós podemos humanizar a nossa advocacia, né? Quando trabalharmos em prol de uma família ou em prol de uma empresa, né? Ter um outro olhar, convidar o cliente para ter um outro olhar para resolver seus conflitos. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje e espero poder contribuir com a minha experiência, com os meus conhecimentos e estou aqui à Olha, disposição. assim, uma coisa que me deixa um pouquinho, eu acho que cutuca todo advogado, e num primeiro momento os advogados olham que prática colaborativa que nada. Isso é tudo frescura, isso é bobagem, né? Porque o advogado não é assim, a gente tem que ir lá e resolver a questão e pronto, e acabou. Então, esse lado, quanto você acha que é importante isso, Fernando? Esse lado do advogado, quanto o advogado pode crescer, utilizando desse tipo de ferramenta? Porque esse tipo de ferramenta, como muitos pensam, ele não enfraquece a nossa atividade e não enfraquece o direito. Eu acho que ela veio para somar. Estou errado? Certíssimo. Em primeiro lugar, né, o advogado, quando a gente fala da nossa profissão, apesar que isso hoje em dia tem mudado muito, né, olhar para suas próprias questões, olhar, fazer um trabalho de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente, no trabalho da advocacia, a gente projeta aquilo que é nosso. Os conflitos que não são resolvidos em nós e na nossa família, a gente projeta no nosso cliente. Então, com o afã, a gente aprende na faculdade de Direito, né, que o advogado é aquele que busca a justiça. No afã de buscar essa justiça, muitas vezes a gente, lógico que nem em todos os casos, mas a gente já, com certeza vocês já lidaram com colegas que ao invés de ajudar na resolução do conflito, acaba atrapalhando. E quando você olha, quando você faz uma análise, você amplia o seu olhar, você vê que na verdade é algo do advogado que não foi bem trabalhado. Então,
É claro que primeiro, em primeiro lugar é isso, mas trazer novas ferramentas, isso é um plus que você está trazendo até para o seu escritório, para a sua atividade profissional independente, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, as práticas colaborativas, a advocacia colaborativa não é para todos, né? Se há, por exemplo, uma ameaça de violência, você não pode oferecer um, um método, enfim, uma prática que exige o diálogo, né? O advogado, na verdade, a outra parte vai se sentir constrangida. Então, assim, oferecer uma ferramenta a mais além do litígio, porque eu acho que o litígio também é necessário, né? Muitas vezes o litígio também não, ele é necessário, né? Mas podemos ter uma ferramenta a mais para oferecer para o nosso cliente. E a gente tem que lembrar de algo que muitas vezes nós, advogados, esquecemos, né? A gente vê isso principalmente no Brasil, no Código de Ética brasileiro, que fala que o advogado tem que buscar a pacificação social. Então, quando eu, né, sou um advogado que sou muito aguerrido, né, que sou muito litigante e que às vezes o cliente, né, ele não quer essa guerra toda, ele quer resolver o problema dele. Será que a gente está sendo instrumento da pacificação social? Então, essa também é um questionamento que eu sempre me faço e levo quando eu vou dar, enfim, cursos ou mentoria para os advogados, eu sempre faço os advogados, né, levo os advogados a pensarem e a refletir sobre isso. Já vi uma coisa aqui interessante. Doutor Fernando dá mentoria sobre isso. Agora, Já Fernando, ia vamos lá. perguntar. Pois é, olha só, já deu a dica, né, Lilian? Eu acho isso muito bom. Agora, o que que o advogado precisa fazer para ter contato com essas ferramentas? Porque muitos advogados ouvem falar, mas não sabem o que é e muitas vezes não sabem nem por onde começar. Então, buscar capacitação, né? A gente sabe que a nossa profissão é o tempo todo, a gente tem que se capacitar, então não só com as hard skills, né, que é o direito propriamente dito, mas buscar sempre soft skills. Então, comunicação não violenta, buscar aprender. Eu acho que assim, as ferramentas da mediação, inclusive para aqueles que buscam as práticas colaborativas, é importante conhecer as ferramentas da mediação de conflitos, porque isso também colabora muito para que o advogado possa participar de um processo colaborativo, né? E então, assim, sempre se capacitar, buscar pessoas que já trabalham, que têm experiência nisso, né? Advogados, mentores, cursos que a gente sabe que eles existem por aí, capacitação. E não, isso não é impossível de um advogado ter acesso a isso. Eu acho que basta querer, basta se abrir para algo novo. E a gente sabe que nós estamos no século XXI, né? O advogado cada vez mais está vindo inovações. Então a gente tem que, para a gente estar na frente, a gente tem que buscar novas ferramentas. Doutor Fernando, e para ter acesso a esse tipo de formação, de mentoria com o doutor, pode ser online ou precisa ser presencial no momento? De que forma o doutor está trabalhando nesse sentido, para que os colegas que estejam aí do outro lado, né, que possam ter interesse e possam entrar em contato e saber um pouquinho mais de detalhes, porque eu fiquei já estou interessada, porque essa área é encantadora. Faz a diferença, faz a diferença. Então, eu dou formações, né? Tanto presencial quanto online, inclusive mentorias. Eu, aqui em Portugal, eu dou mentorias presencial, né, no escritório de advocacia. E Aqui em também Portugal, o doutor está na região de Lisboa, aqui em Lisboa. Ok, Lisboa. ok. Então, dou formações para advogados no escritório de advocacia, ou seja, presencial, né, ou online. Então, assim, as duas formas, inclusive não só em português, mas também dou formações em espanhol, né? Foi inclusive onde começou onde eu comecei a conhecer essas ferramentas foi também em língua espanhola, então é Eu algo já que ia te perguntar justamente a origem, como que você teve acesso lá atrás, como que nasceu essa paixão por essa área, como que foi o início?
puder E, compartilhar um pouquinho aí para a gente entender um pouquinho da tua trajetória nessa dinâmica. claro, claro. Bom, eu sou formado desde 1999, né? Sou do século passado. Tá E, entregando o jogo, hein? pois é. E eu, desde que eu me formei, eu me lembro que a faculdade é aquilo que eu falei, a gente aprende que, né, o advogado bom é aquele que briga, o advogado que vai buscar a justiça, né? Mas é aquela justiça, na verdade, que soa um pouco até vingança, né? E que a gente sabe que não soluciona o conflito. E eu sempre me questionei em relação a isso. E no começo da carreira, eu me lembro que no escritório de advocacia eu falava, vamos tentar resolver isso, vamos tentar fazer um acordo, né? Porque não se falava em mediação, né? Era algo, mediação, quando se falava, era algo, mediação internacional, né? Era algo muito, muito desconhecido mesmo. E eu me lembro que no escritório as pessoas falavam que conversa, vamos entrar com ação, vamos, bota no pau, né? Aquela história, bota no pau. E aquilo me incomodava, né? E ao longo dos anos eu aprendi, né? Como eu falei, fui morar na Argentina, eu morei 5 anos na Argentina, então, assim, eu tenho essa veia internacionalista também, né? Trabalhava lá também com direito internacional, e lá também tive contato, a gente sabe disso, que a Argentina tem, né? Ela é precursora ali na nossa região, no Brasil, né? No Cone Sul, na América do Sul, na área de mediação, e ali eu fui conhecendo, né? E fui buscando, voltei para o Brasil e comecei a buscar mais conhecimento, fazer mais cursos de mediação, fui fazer curso de práticas colaborativas, fui fazer ontologia da linguagem, comunicação não violenta, constelações familiares. Então, assim, fui buscando ferramentas, fui buscando abordagens para contribuir para essa advocacia, digamos, mais ampliada e buscar um conflito, mas um conflito que cesse, realmente cesse o conflito, e não que seja um conflito, que a gente sabe disso, que muitas vezes a gente entra com uma ação judicial, né, e depois disso vão derivando outros conflitos e outras ações. E às vezes essas ações judiciais, elas ficam não só nessa geração, mas passam para os filhos. Então, assim, buscar uma efetiva resolução para o conflito, né? E isso que para mim me fazia sentido como advogado, porque eu pensava comigo, poxa, se for para ser um advogado só para litigar e a partir do momento, ganhei ação, acabou, vira a página, isso para mim não fazia sentido. Não me faz sentido ser advogado dessa forma. Então, essa foi a minha trajetória para chegar onde eu estou hoje com as mentorias, né? Buscar olhar para, primeiro, acho que para o advogado em si, para os seus próprios conflitos, mas também auxiliar os advogados a ampliarem o olhar em relação ao conflito que eles lidam no dia a dia, com os clientes, né? Casos pontuais. Então, eu trabalho muito com casos pontuais, às vezes até a estrutura do próprio escritório, que tem conflitos dentro do próprio escritório, né? Ampliar o olhar do sócio ou dos sócios do escritório em relação aos conflitos que tem lá dentro. O equilíbrio no contrato, por exemplo, os contratos de honorários, que muitas vezes são desequilibrados. A gente sabe que isso, para o advogado, é um problema, né? Você vê que muitos colegas reclamam, eu não sou pago, não sou bem, não sou reconhecido pelo meu trabalho, né? E não percebe que aí está tendo um desequilíbrio na assinatura do contrato, né? E a gente sabe que as relações têm que ser equilibradas, né? Porque senão sempre está insatisfeito. E aí isso causa o quê? Adoecimento no advogado, então a gente sabe que é uma classe que é muito adoecida. Então, através desses conhecimentos, né, ampliar mesmo esse olhar em relação ao conflito, em relação à prática profissional do advogado. Realmente é uma área incrível, né? Porque o advogado cada vez mais percebe o quanto esse universo de atuação é amplo, porque independente da área que a gente atue, a gente pode aplicar essas práticas. Muitas vezes os advogados é, confundem práticas colaborativas, atitudes não violentas ou acordos com área de família, restritos a uma área de família, mas a gente se esquece que na área empresarial,
na área corporativa, você tem uma gama imensa de trabalho que você pode fazer nesse sentido. E realmente o advogado vem aí com mais um direito, né? Vem aí com mais uma aventura para o advogado, né? Quando a gente acha que advogado não vai se meter em alguma coisa, lá estamos nós enfiados no meio de alguma prática que num primeiro momento as pessoas dizem que é não jurídica, só que a gente tem que colocar aquele vírgula, só que não, né? É jurídico, não é, o advogado está lá no meio. Então é realmente incrível. E, Fernando, dentro dessa sua trajetória profissional, nós já colocamos aqui que você colocou que faz a mentoria, que faz essa parte, você considera que realmente esse desenvolvimento com o advogado, bom, ele não tem limites, né? A gente vai subindo degraus e degraus. Agora, então, nós estamos de mãos dadas, não só como advogados, mas nós podemos estar de mãos dadas com mediadores, nós podemos estar de mãos dadas com árbitros, e por aí nós vamos, não é isso? Exatamente. Eu acho que essa técnica, esse olhar ampliado, né, em relação ao conflito, isso serve para qualquer profissional, digamos assim, do direito, né? Então, ou que esteja relacionado com conflitos. Então, os advogados, os procuradores, como a gente diz aqui em Portugal, ou promotores, como a gente diz no Brasil, os mediadores, enfim, todos os profissionais que estão relacionados ao conflito, eles podem se utilizar dessas ferramentas, né, desse conhecimento, para aplicar no seu dia a dia. E não só isso, pessoas que vivem também em conflito, pessoas que estão num conflito, muitas vezes não conseguem, ela própria não consegue ampliar o seu olhar, né? Então, esse conhecimento faz com que aquela pessoa, nós, no dia a dia, quando estamos diante de conflito, porque a gente vive, todos os dias temos conflitos, né? Nós vivemos cercados de conflitos, como nós lidamos com ele? Né? Qual é o nosso olhar, a nossa postura em relação ao conflito? Que eu acho que isso é muito mais importante, né? A nossa postura em relação ao conflito. Porque muitas vezes a gente vai na postura do quê? De atacar o outro, né? É claro que tem que ter, muitas vezes a gente precisa desse ataque, mas será que é um ataque desmedido ou um ataque que equilibra e causa e traz a paz? É aí que está a diferença. E eu também poder me observar, né? E saber em que lugar eu estou quando eu estou no meio do conflito. Porque a gente não consegue, às vezes, muitas vezes a gente está num lugar ali de que nós não somos vítimas, mas estamos na vítima. E a gente sabe que a vítima, ela tem o seu lugar de vítima, mas muitas vezes ela não consegue resolver o seu problema. Então, basta a gente, claro, se trabalhar, né? E se conscientizar do lugar que nós estamos no meio do conflito. E se colocar no lugar do quê? De adulto. Que quem consegue resolver um conflito é um adulto, né? Ou nós, como profissionais, como advogados, muitas vezes a gente se coloca no lugar do quê? De pai do cliente, de pai daquele que está com conflito. Deixa que eu resolvo tudo para você, não se preocupe. Mas o próprio cliente, Fernando, nos procura e nos joga a responsabilidade de resolver por ele. Só que aí nós é que temos que ter esse feeling de falar, não, calma, a solução é sua. Por quê? Porque muitas vezes o cliente não enxerga a solução que nós estamos enxergando. Só que aí ele não vai entender o processo, né? Eu já tive situações onde as ações começavam com um acordo inatingível, as partes não queriam nem se ver, e no final das contas saiu um bom acordo, mas você tem que ir conduzindo aos poucos, e às vezes você faz uma pergunta para o cliente, olha, se eu tivesse feito a proposta para você para fazer esse mesmo acordo há, sei lá, um mês atrás, você teria feito? Doutor, eu não teria nem escutado. Então, essa questão, o advogado ele tem que ter, eu digo que quando a gente é colecionador, acumulador, não é algo bom, né? Porque é algo, pode ser patológico.
Mas o advogado, nós precisamos ser acumuladores de ferramentas de trabalho. Então, essas ferramentas que a gente acumula, a gente saca, né, da nossa bolsinha mágica e fala, olha, vou usar isso aqui para esse cliente, isso aqui para aquele, e assim e nós vamos aí lapidando essa relação toda, né? Eu acho isso espetacular. Eu acho, assim, essas práticas incríveis, e eu acho que cada vez mais a gente deveria mostrar para os colegas as técnicas de maneira separada, de como você agir e como você atuar, né? Nós Mas para estamos nos encaminhando para o final do nosso tempo. só fazer um adendo, para chegar a esse ponto que você disse, para você fazer esse tipo de pergunta, né? Você tem que estar justamente nessa postura muito centrado e muito seguro de si, nesse adulto, porque senão a nossa tendência é o quê? É querer ajudar e querer ajudar no sentido de resolver o problema pelo cliente, e não mostrar para o cliente, conduzir as perguntas para que ele se responsabilize pelas decisões dele, pelo conflito e pelas decisões. É Até aí que está. porque, por mais que você, advogado, consiga fazer uma boa solução, se o cliente não está pronto para ver aquilo, ele não entende que aquilo é uma boa solução e ele às vezes estraga o momento, então ele não consegue colaborar com aquilo de uma maneira saudável. E aí você, advogado, fica frustrado porque realmente tinha que ser daquela forma. E então, na realidade, nós temos que ter essa bagagem de ter essas técnicas, né, para você poder conduzir o seu cliente para que ele chegue nessa conclusão antes de na conclusão que na realidade nós somos videntes, né? O advogado a gente tem que ver, a gente tem que atender o cliente no presente, a gente tem que entender o passado dele, porque a gente vai descobrindo até as coisas que ele não conta, e depois a gente tem que prever o futuro, né? Porque a gente ainda tem essa missão, né? O advogado ainda tem que ser previdente. A gente tem que Exato. prever o futuro do cliente. Isso é muito. Aquele que consegue prever o futuro está na frente. Sim, Não mas é só resolver ali no nó- momento, né? Porque nós não muitos podemos deixar acabam. de fazer isso, né? Exato, porque muitos acabam resolvendo o quê? No momento. Resolver, vira a página, mas é pensar no futuro. Até para não se repetir o ciclo, né? Para que Exato. consiga finalmente trazer a resolução e trazer luz para que aquilo não se repita, com certeza. Doutor Exatamente. Fernando, doutor Renato, a gente está chegando aqui ao É, fim. Queria convidar o doutor Fernando já de antemão para que volte, porque foi muito curtinho o nosso tempo aqui e tem muito para ser falado sobre essa temática. É muito importante que os colegas possam estar se conscientizando destas práticas colaborativas para que possam aplicá-las e ver a real diferença que faz na prática da sua advocacia e da sua vida em si, né? Não só para o cliente, não só para o seu escritório, mas até para si e para a sua família. É a partir do momento que você toma conhecimento, você consegue ali trazer à consciência muitas questões e ir evoluindo e amadurecendo em vários âmbitos. Doutor Fernando, eu estou maravilhada aí, né, com toda a sua experiência, por ter compartilhado conosco. Deixo a palavra aí com o doutor Renato e com você, e agradeço desde já por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí. Eu sei que foi difícil a gente conseguir uma agenda com o doutor, mas muito obrigada, tá? E volte aqui para estar falando mais, por gentileza, tá bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fernando, me diga como que as pessoas podem te encontrar, né? Como que tá, como são suas redes sociais e as suas palavras finais para os nossos colegas aí, a mensagem para os nossos colegas que vão nos ouvir. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez pelo convite de vocês, né? Agradecer a ABA Portugal Lisboa, em nome da doutora Lilian, do doutor Renato, agradeço muito. E, bom, as pessoas podem me encontrar, quem quiser fazer perguntas, né, conhecerem um pouco mais da minha prática, podem me encontrar pelo Instagram, que é @cordeirofernando, né? No Facebook tá meu nome, Fernando Catelan Cordeiro, e meu site é www.catelancordeiro.adv.com,
e estou à disposição de todos. Muito obrigado e agradeço e espero poder voltar em breve. Muito obrigado, Fernando. Vai voltar com certeza. Né? A aba sempre abre espaço para que a gente some conhecimento. E eu digo sempre que quando a gente aprende, a gente tem uma obrigação de ensinar e de repassar. Então, temos que fazer a corrente do bem e a corrente para que as pessoas fiquem cada vez melhores, né? Então, vou encerrar aqui o Abacast. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por esse momento muito bom e feliz e que as pessoas consigam aproveitar. Até a próxima.